abençoados e eleitos de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, quero aproveitar aqui, antes da gente dar início aos nossos estudos, agradecer a cada um de vocês que estão aí assistindo nossos vídeos, nossos estudos, que estão aí fazendo um comentário. Quero dizer que é uma alegria muito grande quando eu vou ali no canal e posso ver um comentário de uma pessoa eleita, de uma pessoa escolhida de Deus, que está ali entendendo a mensagem da graça de Deus. Nós estamos juntos, meus irmãos, crescendo na graça e no conhecimento. Hoje, a gente está trazendo mais um estudo. Olha, quero pedir aí a quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, dar aí um like, ative aí o sininho para estar recebendo as notificações. Vamos crescer juntos no conhecimento de Deus. Olha o tema de hoje. Há dois evangelhos? Este é o nome do nosso tema. Na verdade, é uma pergunta. Há dois evangelhos? Por que eu trago este tema? Não só eu, mas como muitas e muitas pessoas que têm aqui no canal, no YouTube, canais, estão pregando o evangelho da graça de Deus. Estão falando do evangelho da graça de Deus. Muitas vezes, a pessoa que não tem conhecimento ainda deste evangelho, que nunca ouviu falar do evangelho da graça de Deus, vai achar que a gente está trazendo algo novo. Na nossa vida, como nós não temos conhecimento, é novo sim, mas este evangelho é o evangelho do Cristo ressuscitado, que foi entregue ao apóstolo Paulo. E este evangelho está embutido nas cartas de Paulo. Quando a gente, então, com olhos iluminados, começa a estudar as Escrituras e ler, a gente começa a ver que tem o evangelho, que é o evangelho que tem que ser vivido da cruz em diante. Nós, às vezes, não temos conhecimento a este evangelho, por isso que a gente está aqui. Não só eu, como inúmeros irmãos aí que estão aí ministrando este evangelho da graça de Deus. Olha, vamos crescer muito neste conhecimento sobre este evangelho. Por isso eu trago o nome deste tema. Há dois evangelhos? Por quê? A gente ouve muito falar dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está sim, são livros históricos que estão relatando a vida pública de Jesus de Nazaré, do nascimento até na cruz. O evangelho foi entregue a Pedro por Jesus de Nazaré. Hoje a gente vai ver isto aqui nesta mensagem, nós vamos passar por estas passagens. Jesus de Nazaré entregou a Pedro o evangelho, que é um evangelho da circuncisão, que é um evangelho para dizer para os judeus, para aqueles que eram circuncidados, para aqueles que viviam debaixo da lei, que o Messias que eles esperavam era Jesus de Nazaré. Aí Pedro, então, começa a falar deste evangelho que foi revelado a Pedro, que foi entregue a Pedro. Os demais apóstolos, como Mateus, como Marcos, como João, Lucas, na verdade, nem é apóstolo. Lucas é um médico que se interessou muito pela vida de Jesus de Nazaré e acabou escrevendo também um livro, que é o livro de Lucas. Então, Pedro recebeu o evangelho. Pedro, a ele foi entregue o evangelho da circuncisão. E Mateus, Marcos, Lucas e João relatou todo aquele evangelho, toda aquela notícia que foi entregue a Pedro. Eles também falavam desse evangelho num determinado tempo das suas vidas e resolveram então a escrever esses relatos, que na verdade é o evangelho da circuncisão, o evangelho para dizer para os judeus que Jesus de Nazaré era o Messias. Mas o Cristo ressuscitado escolheu um outro homem por nome de Paulo, e a este homem, como nós tivemos aí um estudo maravilhoso, o nosso último estudo, que mostrou que Paulo é o instrumento nas mãos do Cristo, não é isto? E a Paulo foi entregue o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho para aquelas pessoas que não eram circuncidados, que não praticavam a lei de Moisés, que eram as demais nações sem ser a nação de Israel.
e a Pedro o evangelho da circuncisão. Nós vamos ver isto aqui nesta mensagem de hoje. Vamos no livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículo 7. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai ajudar a gente a entender isto. Não é que há dois evangelhos. Na verdade, o evangelho que foi entregue a Pedro teve o seu momento, teve o seu destinatário, teve o seu tempo. E a Paulo foi entregue o evangelho que é para os gentios e também para os judeus que se convertesse ao Cristo ressuscitado. Vamos crescer nesse conhecimento. Olha, Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Leia comigo. Aqui diz: pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircunciosos, como a Pedro o dos incircunciosos, como a Pedro o dos circunciosos. Vamos entender este versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, olha, pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircunciosos. Os incircunciosos são as demais pessoas que não eram do povo de Israel, que não era circuncidado, que no caso são chamados de gentios, que somos nós, que é eu e você. A Paulo foi entregue um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. E aqui Paulo diz, olha, como a Pedro, o dos circunciosos. Quer dizer, Jesus de Nazaré entrega a Pedro um evangelho, que é o evangelho dos circunciosos, que é o evangelho dos circuncidados. O que quer dizer isto? Pedro recebeu um evangelho de Jesus de Nazaré para ser pregado aos judeus que eram circuncidados. E também alguns escravos, algumas pessoas de outros países que também tinha sido circuncidado ou que se circuncidasse. Então a Pedro foi dado o evangelho para essas pessoas que eram circuncidados. A mensagem de Pedro era dizer para os judeus que Jesus de Nazaré era o Messias, era o Cristo que eles tanto esperavam. A Pedro foi dado esse evangelho. A notícia que Pedro trazia para os judeus era que Jesus era o Messias. E também, junto com esta mensagem, Pedro trazia uma mensagem de salvação, uma mensagem de salvar a mente daquele povo da grande tribulação. Uma vez que eles entendessem o evangelho que Pedro trazia, eles então seriam salvos da grande tribulação, e que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Olha, Paulo então diz também aqui no versículo 8, Paulo diz, olha, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circunciosos, dos judeus, operou também em mim em favor dos gentios, que somos nós. Paulo então foi escolhido pelo Cristo ressuscitado. O mesmo, Paulo quer dizer que o mesmo que operou em Pedro para ser um ministro de um evangelho aos circuncidados, o mesmo também que é o Criador, que é Deus, que é Cristo, operou em Paulo também para ser ministro de uma nova aliança, para ser ministro do evangelho da graça de Deus. Mas vamos entender isto melhor, porque às vezes é confuso. A gente fala de Jesus, fala do Cristo ressuscitado, fala que Jesus escolheu alguns apóstolos, que o Cristo escolheu Paulo, e é exatamente isto. É só a gente ler com olhos iluminados, porque o evangelho da graça de Deus tem iluminado os nossos olhos para a gente observar estes detalhes. Vamos em Mateus, no capítulo 10. Olha, leia comigo, Mateus capítulo 10, no versículo 2 ao 6. Leia comigo, Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 2 ao versículo 6. Olha, aqui diz, vamos no versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que os entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Vamos observando detalhes. Aqui foi escolhido 12. E Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. E nós vamos ver que recomendações são essas. Mas antes da gente dar sequência, para a gente ver as recomendações que Jesus deu aos 12 apóstolos, a gente precisa observar também que o apóstolo Paulo não está aqui nesta lista de 12. Não é isto? Paulo nem sequer conhecia Jesus de Nazaré. Paulo, aqui neste momento, era um fariseu. Ele era um homem que vivia debaixo da lei de Moisés, praticante da lei de Moisés. Não é isto? Paulo não está na lista dos 12 apóstolos. É isso que nós precisamos entender. Uma coisa de cada vez, respeitando o tempo. Aqui nós estamos antes da cruz, no início da vida pública de Jesus, no início do ministério de Jesus de Nazaré. E ele escolhe 12. Nós vimos aqui o nome dos 12 e Paulo não está entre os 12. Nós precisamos ativar a nossa mente e ficar atento nesse detalhe, que às vezes são coisas que passam despercebida, mas que faz grande diferença. Porque aqui, Jesus de Nazaré escolhe 12 apóstolos e dá as seguintes recomendações. Vamos ver. Olha, Jesus diz: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanas. Proclamai que... Jesus diz, olha, não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, então, dá algumas recomendações aos 12, e entre as recomendações era para eles não tomar o caminho dos gentios. O que Jesus queria dizer? Vocês não vão lá para Roma, vocês não vão para o Egito, porque é lá que tinha gentios. No país de Israel tinha judeu circuncidado, o povo que viviam debaixo da lei de Moisés, que era o povo circuncidado. Jesus então escolhe 12 e fala para eles: não vai lá para os outros países que tem povo gentil. Né? Olha, Jesus diz: dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Então, a gente observa, né, que pequenos detalhes e que faz grande diferença. Paulo não está entre os 12 apóstolos, e a recomendação de Jesus era para que aqueles 12 apóstolos não saíssem de Israel. Futuramente a gente vai trazer mais estudos para a gente entender melhor também, né, o porquê que esses 12 tinham então esta missão de ficar somente no país de Israel, porque a mensagem que eles traziam era uma mensagem para aquele povo judeu. Mas nós vamos entender o porquê também desse pedido de Jesus, dessa ordem de Jesus, desta recomendação para que eles não saíssem do país de Israel. Agora a gente vai voltar em Gálatas, no capítulo 2, olha, a gente vai ver, né, que o apóstolo Paulo vai deixar mais claro para a gente sobre essa questão, como nós estamos trazendo esse nome desse tema. Há 2 evangelhos. A gente viu que Jesus escolheu 12 e entregou a Pedro um evangelho, o evangelho da circuncisão, e ainda recomenda a eles: não sai do país de Israel. Quer dizer, a mensagem que eles tinham de levar era para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os eleitos que tinham que ouvir a mensagem que Jesus era o Messias. Paulo também aqui em Gálatas vai dizer algo muito importante para nós. Nós vamos fazer algumas leituras aqui nesta carta de Paulo para a gente estar entendendo o que está acontecendo. Olha, Gálatas capítulo 2, no versículo 1, a gente vai ao versículo 10. Nós vamos estar
crescendo nesse entendimento. Olha, Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada, os notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de correr nem ter corrido em vão. O que está acontecendo aqui? Paulo, então, vai em Jerusalém para expor aos apóstolos. Paulo ainda chama aqui os apóstolos de notáveis. Olha, aqui Paulo diz, olha, em forma reservada aos notáveis, porque os apóstolos foram aqueles que foram escolhidos por Jesus de Nazaré. E Paulo foi lá para expor para eles a mensagem que ele transmitia, o evangelho da graça de Deus que ele levava aos gentios. Paulo então diz, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr e nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo, que era grego, foi obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos, que se infiltram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. O que está acontecendo? Paulo pregava uma mensagem aos gentios. E a mensagem que Paulo pregava, nós vamos ver ainda toda esta mensagem aqui. É uma mensagem onde que diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, que nós somos eleitos, que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, que nós somos justificados não pelas práticas das obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo trazia uma mensagem que era totalmente diferente da mensagem que Pedro, mas os demais apóstolos transmitiam para os judeus. Paulo então está dizendo exatamente isso aqui. E no versículo de número 4, Paulo diz, olha, mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos, que se infiltram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por diferença, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Paulo aqui está dizendo, na verdade, falando aqui de quem? Falando dos apóstolos. Porque Paulo recebeu as revelações do Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. São palavras inefáveis. Paulo então está querendo dizer que o evangelho que Pedro, que os demais apóstolos pregavam, não acrescentou nada a mais para ele. Porque as revelações que Paulo tinha superava tudo o que os apóstolos, o que Pedro transmitia. Porque eram palavras inefáveis que ele recebeu do Cristo ressuscitado. Paulo então continua dizendo, olha, no versículo de número 7. Pelo contrário o quê? Paulo foi lá e transmitiu para eles a mensagem que ele pregava para os gentios, que é o evangelho da graça de Deus. Eles não acrescentaram nada para Paulo. Aí Paulo diz, pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircunciosos, como a Pedro, o dos circunciosos. O que está acontecendo? Os apóstolos que estavam em Jerusalém, vendo que a Paulo foi confiado o evangelho da graça de Deus, o evangelho para os gentios, para os incircuncidados, como a Pedro foi transmitido um evangelho da circuncisão, Paulo então quer dizer, pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircunciosos, como a Pedro o dos circunciosos, pois aquele que operava em Pedro, para a missão dos circunciosos, dos judeus, operou também em mim,
em favor dos gentios. A gente observa aqui que a cada momento, para cada povo, teve seu evangelho. Pedro recebeu um evangelho que era para os circuncidados. E Paulo recebeu o evangelho da graça de Deus, que é para mim e para você, que é para os gentios. Porque nós não somos judeus. E Paulo então tem uma mensagem, dentro das cartas de Paulo, está o evangelho, está as boas novas do Cristo ressuscitado. São coisas que transcendem todos os tempos. As conquistas que Cristo conquistou na cruz serve para mim e serve para você. Serve para nós que somos gentios e serve para os judeus que também se converter a Cristo. Olha, Paulo então diz aqui no versículo 8: pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, olha que coisa importante que está aqui no versículo 9. Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, os notáveis. Tá vendo quem que são os notáveis? Tá vendo quem que não acrescentou nada mais para Pedro, para Paulo? Os notáveis, os apóstolos. Aqui Paulo está dizendo claramente: Tiago, Pedro e João, os notáveis, tido como colunas, estenderam-nos a mão a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. E eles dizem, eu consigo ver a cena aqui, eu consigo ver aqui Tiago, Pedro, João, estendendo as mãos para Paulo e cumprimentando Paulo e dizendo para Paulo: não, Paulo, você está certo. A gente vê que Jesus escolheu nós e nos deu um evangelho, nos deu nós uma missão. Ele nos deu recomendações para nós não sair do país de Israel, para nós transmitir a mensagem de Jesus de Nazaré para os judeus, para os circuncidados. Mas a gente reconhece, Paulo, que o Cristo ressuscitado escolheu você. Toca aqui, Paulo. Então eu consigo ver aqui, em ler, simplesmente com olhos iluminados, eu consigo ver este momento, onde que os apóstolos, onde que Tiago, Pedro, João, toca nas mãos de Paulo e então diz para Paulo exatamente isso: olha, nós pregaríamos aos gentios que Paulo e Barnabé, Apolo, aqueles que eram os ministros da graça de Deus, que eram os ministros do evangelho que foi entregue a Paulo, porque Paulo, onde que ele passava, ele deixava uma pessoa que continuava pregando esse evangelho. Então aqui a palavra está querendo dizer assim: nós pregaríamos aos gentios e eles quem? Pedro, João, Tiago, aos da circuncisão. No versículo 10, nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que aliás tenho procurado fazer com solicitude. Eu consigo ver a cena, coisa maravilhosa. Paulo vai em Jerusalém, expõe para os apóstolos, para Pedro, para João, para Tiago, expõe para eles o evangelho da graça de Deus, a mensagem do Cristo ressuscitado que ele pregava entre os gentios. E o que os apóstolos pôde fazer para Paulo não acrescentou nada para Paulo. Paulo tinha um conhecimento extraordinário. Paulo foi levado ao terceiro céu, a um nível espiritual elevado, no nível de conhecimento, e recebeu diretamente da boca do Cristo ressuscitado palavras inefáveis. Não tinha como Pedro, Tiago, Mateus, porque cada um no seu momento, na sua missão. Eles tinham a missão de pregar o evangelho aos judeus, de dizer que Jesus de Nazaré era o Messias que eles tanto esperavam. Então por isso que a gente vê no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, a gente vê então ali, na verdade, eles estão relatando a vida pública de Jesus de Nazaré, tentando mostrar para os judeus que Jesus realizava grandes milagres, grandes prodígios, para ver se então conseguisse tocar naqueles eleitos de Deus, que eram os judeus que estavam ali, para entender que Jesus era o Messias, que o profeta Isaías profetizou e que tantos outros profetas
falava dele. E ali Paulo está deixando claro que eles não acrescentaram nada para ele, pelo contrário, eles pegaram, foram na mão de Paulo e falaram: não, Paulo, nós concordamos com você, nós temos uma missão, nós vamos fazer o que Jesus de Nazaré nos pediu, nós vamos ficar em Jerusalém, nós vamos ficar em Israel, pregando para os judeus, mas você, Paulo, e os seus demais companheiros, você sim, tem uma outra missão, que era pregar o evangelho da graça de Deus, o evangelho do Cristo ressuscitado para os gentios. É coisa maravilhosa quando a gente tem os olhos iluminados para a gente entender isto. Aí eu trago esse tema: há dois evangelhos, há evangelho para cada tempo. Então houve o tempo do evangelho para os circuncidados. E Paulo recebeu um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, que é o evangelho que nós precisamos conhecer, viver, porque este evangelho é o evangelho que salva a nossa mente. É coisa maravilhosa. Olha, eu vou estar encerrando esse estudo então. Creio eu que o Espírito Santo de Deus, como habita em mim e habita em cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo em vós vai dar a cada um de nós entendimento para que nós possamos crescer juntos nesta graça maravilhosa de Deus. Nós temos um evangelho, precisamos conhecer, e esse evangelho não está em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque em Mateus, Marcos, Lucas e João está sendo relatado a vida pública de Jesus de Nazaré. É um evangelho, é uma boa notícia para dizer para os judeus que Jesus é o Messias. Mas de Romanos a Hebreus, aí sim, nós temos as boas novas do Cristo ressuscitado. O evangelho, porque evangelho é boas novas. E o Cristo ressuscitado, ele não está morto na cruz, ele ressuscitou. E na estrada de Damasco, ele escolheu Paulo para pregar um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, que é o evangelho do nosso tempo, um evangelho pós a cruz. Nós vamos crescer muito nesse evangelho. Olha, eu agradeço a todos vocês que ficaram aí acompanhando nossos estudos, compartilham esse vídeo, vamos fazer com que os nossos irmãos, pessoas amadas, pessoas abençoadas, pessoas eleitas, propriedades exclusivas de Deus, que ainda não ouviu falar do evangelho da graça de Deus, que ainda não ouviu falar do evangelho do Cristo ressuscitado, que ainda está vivendo, tentando ali entender o evangelho de Jesus de Nazaré, que foi entregue a Pedro, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, e que não teve acesso ainda às boas novas do tempo da graça, que está com Paulo. Nas cartas de Paulo, nós conhecemos este evangelho, estas mensagens, a boa nova do Cristo ressuscitado. Olha, um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos na graça e na paz. Graça e paz.